Olá, um ótimo dia para você que acompanha a gente aqui na tela da Record News Rural no ar. E a China vai voltar a importar o frango brasileiro. Dá só uma olhada. A proibição aconteceu em maio, quando o Brasil confirmou um foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. A China manteve o embargo mesmo após o Brasil se declarar livre da doença no início de junho. O país asiático é o principal comprador do frango nacional. Em 2024, os chineses importaram 562 mil toneladas. Em setembro, uma comitiva chinesa fez uma auditoria no Brasil para comprovar que o país estava livre da gripe aviária. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os principais estados produtores de frango. Em setembro veio essa comitiva da China e interessante que junto com essa comitiva chegou também um anúncio da União Europeia, um outro comprador importante que voltou. Então o setor está em festa, né? Até porque as exportações de frango do Brasil renderam aí 9,9, praticamente 10 bilhões em divisa aí no ano passado. A China é o maior comprador e só ela responde aí por quase 10% de tudo. Então é muito relevante, né? Então, mesmo com essa gripe aviária que assustou bastante, Kelly, é importante lembrar que no acumulado aí de janeiro a outubro não caiu tanto assim as exportações de frango, né? Caíram acho que cerca de 0,5%. Então 2026 aí promete um ano farto para o setor, um ano bem melhor com certeza. Sempre que a gente fala em consumo chinês, são proporções gigantescas e aí o país se capacita sanitariamente para fornecer direto para a população, direto para o consumo ou ainda para mais uma etapa produtiva, o que é muito importante, né? Só é preciso lembrar que mesmo com essa queda bem discreta que nós tivemos aí das exportações de frango, o índice de inflação mais recente que nós temos, o IPCA 15, ele mostra que no acumulado de janeiro a outubro de 2025, o frango inteiro subiu aí um pouco abaixo da inflação geral, 3,17 contra 3,94 do geral. E o frango em pedaços, que tem uma demanda maior, já subiu 7%, 7,12% no acumulado do ano, no varejo, para o consumidor final, claro. E isso agora tem a demanda chinesa. Então vai ser muito bom para o setor, mas temos que olhar os reflexos para o consumidor brasileiro também. E como nós vimos aí, o preço do frango teve uma alta durante o ano e mesmo assim em outubro perdeu competitividade em relação ao principal concorrente. É o que mostra o levantamento divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. A carne de frango perdeu a competitividade frente à suína em outubro. O encarecimento da carne de frango interrompeu 5 meses de vantagem, segundo levantamentos feitos pela equipe do CPEA. Para os pesquisadores, o motivo para esse resultado é simples. A proteína avícola teve uma forte valorização no comparativo com os preços da carne de porco. Em outubro, o frango inteiro resfriado foi comercializado a R$ 7,99 o quilo. Cerca de 6% superior quando comparado ao valor de setembro. As exportações também aumentaram, evidenciando um bom momento que não era visto desde a recente crise com os casos de gripe aviária. O produtor de ovo paulista perdeu poder de compra frente aos principais insumos. Em outubro, o setor registrou o menor poder de compra desde janeiro. Nos últimos 2 meses, enquanto o milho apresentou leve valorização, os preços dos derivados de soja, como o farelo, caíram. No entanto, a queda nas cotações dos ovos pressionou a relação de troca entre a proteína e os insumos. Os preços dos ovos a retirar em Bastos, principal polo produtor do estado de São Paulo, recuaram pelo 2º mês consecutivo, registrando em outubro o menor patamar desde novembro de 2024. A média de preço do ovo branco, mês passado, foi de R$ 139,92 a caixa com 30 dúzias, recuo de 3,6% frente a setembro. A média mensal do ovo vermelho caiu 3,9%, com o valor da caixa fechando a R$ 154,15. A maior oferta de laranja e a demanda externa mais lenta derrubaram o preço da fruta no Brasil.
Levantamento do CPEA demonstra que o preço da laranja pago pelas indústrias no mercado interno caiu. O cenário vem da menor demanda externa associada à maior oferta da fruta para processamento. A caixa de 40 quilos e 800 gramas, que vinha sendo negociada em torno de R$ 50, caiu para 45. Dados do Comexstat mostram que entre julho e outubro, as exportações brasileiras de suco de laranja tiveram redução de 7%, quando comparado ao mesmo intervalo da temporada passada. Começou ontem em Hannover, na Alemanha, a maior feira de tecnologia agrícola do mundo. A Agritécnica apresenta o que tem de mais novo no setor. E a nossa equipe, com a Ingrid Alves e o Thiago Henrico, está por lá e traz mais informações. Até sábado, cerca de 500 mil pessoas devem passar por aqui de 130 países. São 18 pavilhões como esse aqui na Agritécnica. E o que se vê é muita tecnologia e novidade, muito pensando em sustentabilidade e também produzir mais gastando menos. E muita inovação, viu? Como esse trator falante que conversa com o operador direto da cabine. How do I start the tractor? Como é que eu dou partida no trator? Apply the parking brake, set the hand throttle to low idle, push the clutch fully down, turn the ignition switch to power on, wait for the glow indicator to go off, then turn the ignition to start. Essa máquina também tem chamado muito a atenção. Ela tem uma tecnologia acoplada que dispensa o operador dentro da cabine. Basta um comando e ela faz tudo sozinha. Existe alguns motivos por trás disso, né? Obviamente que a falta de mão de obra é um deles, a questão do custo operacional é outro, né? E também é ter uma pessoa na tua fazenda mais capacitada para fazer outras funções que não sejam funções mais ordinárias do dia a dia. Esse é o grande objetivo, né, do desenvolvimento da tecnologia autônoma nos nossos produtos, que já vai ser comercial a partir do ano que vem nos Estados Unidos. De uma simples ideia para evitar o desperdício de frutas na fazenda, nasceu a primeira agroindústria da região de Araguari. Uma família se uniu aí na criação de uma fábrica de polpas que se transformou em um negócio rentável. Mangas cortadas, trituradas. Nesta fábrica, as delícias do Cerrado viram polpa. Produto vendido com sucesso para toda a região. Trabalho de uma família dedicada aos sabores da nossa terra. E a gente vai mostrar um pouco desse processo de produção que começa aqui na seleção. Para entrar na agroindústria, tem que passar pela higienização dos calçados, colocar a touca e avental, exigência obrigatória para a manipulação de alimentos. As frutas também precisam ser desinfetadas. A água sanitária elimina bactérias, vírus e fungos presentes na superfície dos alimentos. Daqui vão para a mesa para serem descascadas e cortadas. E o uso de luvas também é obrigatório. Eu faço, essa parte da escolha das frutas pessoalmente, justamente para garantir, que as frutas elas venham sempre sadias, na maturação certa, porque o nosso produto ele é natural. Então, a fruta ela estando na maturação certa, evita o uso do açúcar, na hora que a pessoa faz o suco, ele fica bem docinho. A próxima etapa é aqui na despolpadeira. Não existe adição de água, conservantes e nenhum outro produto que altere a característica da polpa. Na peneira, são retirados os fiapos e sólidos. Depois que sai lá da despolpadeira, vem aqui para o processo da peneira, para tirar os fiapinhos e essas manchinhas que tem, a casquinha, para ficar uma polpa bem concentrada mesmo e boa, Chegamos na reta final de embalar, pesar, selar e rotular o produto. Daqui as polpas vão direto para a câmara fria. Olha só a quantidade. De novembro para cá, a produção saiu de 300 quilos por mês para mais de 900. A maior parte vai direto para as escolas da região, através do PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Atendemos as escolas estaduais de Araguari, atendemos o Batalhão de Araguari, de Uberlândia, além das casas, mercados, lanchonetes, entregamos também. A agroindústria está crescendo e a criatividade também. Olha essa bike suco que o Iago criou. Como é que funciona essa bike suco? A gente coloca o suco no liquidificador. Vamos lá, pode subir aí na bicicleta.
E você pedalando aqui, você já produz o seu suco, ó. Você pedala aqui, você já... Tá? Olha só, a polpa é de manga, né? E a gente tá vendo, olha que interessante. Já existia já essa ideia, você só adaptou. Isso, eu só aprimorei ela. Eu peguei uns modelos na internet e consegui montar essa daqui. Depois de pedalar, vamos prosear lá na casa. A dona Sueli preparou um banquete pra gente. Há quanto tempo vocês já estão trabalhando no campo? Desde quando eu nasci, né? Assim, a minha mãe, meus pais eram produtor de café, né? Então lá no Paraná. E paranaense, toda a vida mexeu com café. Então o café é diário, né? Então desde que eu me conheço, toda a vida foi roça mesmo. Cafezinho então é daqui. Já vamos experimentar então. Tem queijo, tem geleia, tem muita coisa gostosa. Isso, Bruno, é o dia a dia nosso. É tudo, a maioria das coisas é tudo feito em casa mesmo, né? E isso é o nosso diferenciado, que é tudo produto mesmo caseiro. As linhas de créditos específicas para mulheres impulsionam o desenvolvimento e o protagonismo feminino no campo. Em São Paulo, mais de 1.000 produtoras rurais já foram beneficiadas. Andréia dos Santos é de Galha, no interior paulista, e por muito tempo trabalhou na colheita de café. Hoje ela planta tomate, maracujá e melancia. O impulso veio de uma linha de crédito rural exclusivo para produtoras. Com os R$29 mil obtidos pelo FIAP Mulher, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, ela construiu mais uma estufa no sítio. Agora mudou bastante, porque agora são 3 estufas que não precisa mais ficar parando a produção, sabe? Ele vai ter sempre produto o ano inteiro. Todo mês, toda semana vai ter o dinheiro. Desde 2024, R$27 milhões já foram disponibilizados pelo programa. A iniciativa oferece condições facilitadas de financiamento para impulsionar o protagonismo feminino no campo e fortalecer a economia rural paulista. São 902 projetos executados e quase 1.000 mulheres beneficiadas. A Vanessa é outra produtora atendida. Ela vem de uma família de agricultores e cultiva hortaliças no município de Suzano. Com 2 linhas de créditos, ela conseguiu comprar um trator e uma roçadeira. Antes de acessar o FIAP era bem mais difícil. Hoje não, hoje a gente tira a plantação, já vem com o trator, já passando ou a roçadeira ou a canteiradeira, e ajudou bastante. A manga é a fruta mais exportada pelo Brasil. Até maio, o país vendeu para o mercado externo mais de 73 mil toneladas da fruta. Os principais estados exportadores são Pernambuco e Bahia. Mas em Brasília, a fruta faz muito sucesso entre os moradores, por isso as mangueiras estão espalhadas pela cidade. Ainda estão verdes, espalhadas pelos canteiros e parques do Distrito Federal. Algumas já caíram, anunciando o que vem pela frente. Daqui a um mês é o tempo das mangas maduras, que perfumam as ruas e fazem parte do cotidiano dos brasilienses. É bacana, né? E deve se incentivar esse tipo de vegetação, né? Na cidade, eu acho, né? Eu acho fantástico, né? Porque é como se tu vivesse dentro de um pomar, né? Hoje mesmo, quando eu coloquei o carro ali, eu saí, vi um monte de manga, né? Eu achei, assim, deu vontade já de pegar. Mesmo verdes, o Adriano já não perdeu tempo e colheu algumas mangas no Eixo Monumental. Olha só a técnica dele para pegar as frutas. Eu vou colocar ela dentro de outra embalagem, né? E daqui uns 4, 5 dias vão estar já maduras já. Não existe um número oficial de mangueiras aqui no Distrito Federal, já que grande parte delas foi plantada pela própria população ou acabou surgindo de forma espontânea ao longo desses anos. Nós estamos aqui na Avenida das Mangueiras, no Cruzeiro, onde existe a maior concentração dessa árvore frutífera que é tão amada pelos brasilienses. Então, elas começam agora essa frutificação, já tem alguns pés que vão ter umas frutas maduras, né? Você pode ver pelo chão, vai ter um outro que já estão maduras. E esse período da frutificação vai até janeiro. Então, mais um mês, 2, elas vão estar praticamente todas maduras em todos os pés, por todo o Distrito Federal. Matheus, a mangueira, né? A manga, ela não é uma fruta brasileira, né?
Não, ela é uma exótica que veio do Sudeste Asiático, mas como é um fruto muito saboroso, né? Então ele caiu nas graças do mundo inteiro. Então ele é disseminado globalmente. Não seria diferente aqui, uma cidade urbanizada, com a idade de ser uma cidade-parque. Então existem muitas mangueiras aqui também. E quando as mangueiras ou outras árvores frutíferas estão perto de fiações elétricas, é preciso redobrar os cuidados na hora de colher a fruta. Primeira coisa, Karine, é não se aproximar da rede. A distância segura que a gente indica é de, no mínimo, 2,5 metros. Também não é indicado utilizar bastões de ferro ou de metal ou alumínio, porque são condutores de energia. Então não utilize esses bastões e prefere campos abertos, campos em que estão afastados da rede elétrica, que aí você fica mais seguro ainda. Uma vinícola em Pernambuco está atraindo centenas de pessoas a cada semana. Através do enoturismo, os visitantes passam a conhecer desde o cultivo da uva até a produção e degustação de vinhos. As uvas são deliciosas ao paladar e indispensáveis para a produção de vinho. No mundo existem mais de 10 mil variedades, das quais pouco mais de 1.000 são adequadas para a fabricação da bebida. Nesse vinhedo situado no município de Bonito, agreste de Pernambuco, são cultivadas 8 espécies importadas da Europa que foram escolhidas a dedo. A gente foi fazer a pesquisa das melhores cultivares nas regiões produtoras de vinho que têm se destacado, então a gente trouxe essas uvas para testar aqui. Então qual a melhor uva em Portugal? Touriga Nacional, a gente tem aqui. Pinot Noir, da região da Borgonha, a gente tem aqui. A Malbec, uma que se adaptou e faz excelentes vinhos na Argentina, a gente tem aqui. Para uma boa produção, as uvas precisam de sol durante o dia e frio no período da noite. Depois de plantadas, só estão prontas para a colheita 1 ano depois. Se você é apreciador de vinho ou da natureza, precisa conhecer esse lugar que oferece uma experiência única através do enoturismo. A Vinícola Tangará recebe quase 1.000 visitantes a cada mês. Quem chega aqui tem a oportunidade de conhecer desde o cultivo da uva até a produção de vinho. Tem sido muito gratificante receber os nossos turistas e eu sempre falo que o vinho é só uma desculpa, porque de fato a gente oferece uma experiência. Então receber esses visitantes tem sido muito agradável, essa troca, né, de informação, né, do porquê que a gente está aqui, porque a gente produz um bom vinho, porque a gente gosta de receber, então tem sido maravilhoso. Para a acomodação dos visitantes, esses bancos de madeira foram colocados de frente para uma reserva florestal conhecida como Mata da Chuva. O domo logo atrás oferece cardápios variados. O local está a 800 metros acima do nível do mar e 85 quilômetros da praia. A temperatura é baixa, o que torna o lugar ainda mais aconchegante. Primeiramente, eu digo que é um espaço contemplativo, porque a gente tem uma paisagem belíssima. Então, eles vêm aqui para aprender a respirar da forma correta, contemplar a natureza. E o vinho é oferecido na degustação para que eles possam apreciar o que está sendo feito com muito carinho para receber eles aqui na nossa vinícola. A qualidade final dos produtos é primordial, segundo Zier de França, que é sommelier e proprietária. A gente aqui prioriza a qualidade e não a quantidade, diferente de uma uva de mesa. Como aqui a uva é voltada para a produção de vinhos, então a gente faz um raleio porque compreendemos que é um dreno e isso tira características da planta para que a gente possa distribuir da melhor forma para menos cachos. Então concentra mais sabor, mais características para a produção de um bom vinho. A produção anual da Vinícola Tangará é de 15 mil garrafas que são consumidas pelos turistas de vários lugares. Uma bodega instalada nas dependências oferece 7 tipos de vinhos produzidos a partir das uvas cultivadas aqui, além de produtos regionais. Todo o ambiente foi projetado com carinho e dedicação. Isso porque, apesar da importância que tem, a degustação de vinho é apenas uma desculpa para que o visitante desfrute o melhor da natureza.
Hora de conferir como é que fica o tempo em todo o Brasil nessa segunda-feira. Veja a previsão. Nessa segunda, o tempo continua mais estável sobre o sul do país, devido à influência da área de baixa pressão associada à massa de ar polar, que mantém o predomínio de sol e temperaturas mais amenas. No sudeste, o tempo firme predomina, em boa parte da região, mas as instabilidades ainda persistem na metade norte de Minas e Espírito Santo. No centro-oeste e no norte, as pancadas de chuva continuam. No sul, o tempo permanece estável, com chuviscos isolados e fracos apenas no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Nas demais áreas, o sol predomina e não há expectativa de chuva. As temperaturas ficam mais amenas no leste e litoral e sobem um pouco mais no oeste e norte paranaense. Na região sudeste, tempo mais firme em São Paulo, com chuva fraca e isolada apenas em pontos do litoral. Em Minas, há chance de pancadas moderadas a fortes na metade norte do estado, com risco de temporais localizados. Enquanto no Triângulo Mineiro e Zona da Mata, chance de chuvas mais fracas e passageiras. No Espírito Santo e no Rio, as chuvas continuam, de maneira moderada a fraca intensidade. As instabilidades continuam em Goiás e Mato Grosso, com pancadas fracas a moderadas durante o dia e chuva mais forte à noite, podendo ocorrer temporais localizados no oeste mato-grossense. As pancadas de chuva ganham força no oeste e na metade sul da Bahia, com chuvas moderadas a fortes e risco de temporais. No sul do Maranhão e do Piauí, há chance de pancadas mais isoladas, enquanto o restante da região segue com tempo mais seco e ensolarado. E na região norte, as instabilidades avançam pelo Amazonas, Acre, Rondônia e sudoeste do Pará, com chuvas moderadas a fortes e risco de temporais isolados. Em Roraima, há chance de chuva mais fraca e isolada, enquanto em boa parte do Pará e do Amapá, o tempo permanece mais firme. Já em relação às temperaturas para essa segunda, máximas de 26 graus em Porto Alegre, em Belo Horizonte, 23 em São Paulo, 31 em Salvador e 34 em Cuiabá. A Associação Brasileira de Milho e Sorgo marca presença na COP30. O setor vai levar discussões importantes para a AgriZone. Quem vai explicar tudo para a gente é o diretor técnico da Abramilho, Daniel Rosa. Daniel, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, né? O que a Abramilho vai levar aí para as discussões da AgriZone? Conta tudo para a gente. Bom dia para você, Matheus, para todos que estão assistindo a gente. Antes de começar, é importante a gente só entender, porque tem essa história de AgriZone, Blue Zone, Green Zone, às vezes até eu mesmo fico meio confuso, né? Nós temos a Blue Zone e a Green Zone, são as áreas onde estão acontecendo as negociações. E ali próximo, cerca de 1 quilômetro de distância, tem a AgriZone, que é um espaço cedido pela Embrapa, e vai contar com a participação de diversas entidades do agro, como a CNA, a Abramilho, a ProSoja. E ali nesse local também, além da presença da imprensa, vai ser possível que os visitantes conheçam um pouco da agricultura brasileira e um pouco sobre reflorestamento, agrofloresta. Então é um espaço bem interessante, não só para a gente falar um pouco sobre a agricultura, mas ver na prática também como é que é feita a agricultura no Brasil. E no dia... Basicamente vai ser, durante essas 2 semanas, cada dia vai ser um tema específico do agro. No dia 12, será o dia dos grãos, cereais e as fibras naturais, como o algodão. E a Abramilho, a ProSoja e a Abrapa estarão nesse dia, com painéis tratando um pouco sobre como é feita a agricultura no Brasil e destacando principalmente as práticas que a gente já conhece bastante aqui no Brasil, mas que precisa ser melhor disseminadas pelo mundo, né? Então, o nosso eterno presidente e ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, lá na década de 70, levou pesquisadores da Embrapa para conhecer a agricultura temperada, o que era feito nos países mais desenvolvidos, e trouxe esse conhecimento para o Brasil, que foi melhorando a partir dos anos. Então, hoje, o Brasil ele é uma referência no que se refere a uma agricultura sustentável, tropical e de baixa emissão de carbono. O brasileiro, o produtor brasileiro, ele faz o plantio direto, o plantio de cobertura, a rotação de cultura, a diminuição do uso de químicos, pelo uso de defensivos e biológicos. Então, tem uma série de ações que ocorrem aqui no Brasil que a gente precisa levar para o mundo conhecer.
Então, a ideia desse painel que a Abramille vai estar conduzindo na COP vai ser justamente esse, mostrar como o produtor brasileiro preserva a natureza por meio de um código florestal, um dos mais rígidos do mundo, como ele pratica uma agricultura de baixo carbono e regenerativa. Tudo isso, além da nossa mediação, também vamos contar com especialistas da Embrapa, um responsável da Apex para levar essa mensagem para o resto do mundo. Então, a gente está bem otimista de que vai ser um passo importante para levar um pouco da realidade do campo brasileiro para o resto do mundo. Desde a última semana a gente está falando, né, o quanto é importante o Brasil estar sediando a COP30, a importância, né, do agro, da participação do agro, né, em relação à transição energética, sustentabilidade. Mas eu queria que você falasse aí para a gente o quanto trazer esses países para dentro aqui do nosso quintal, para dentro da nossa casa, é importante também para que a gente consiga mostrar todas essas práticas aí do mundo agrícola e principalmente de tudo que a gente tem feito aqui para o resto do mundo. Fala um pouquinho para a gente. Uma das grandes queixas que a gente escuta há anos já é que o agro se comunica mal, né? Que a gente não consegue levar a mensagem para outros países do que a gente efetivamente faz. Então, sem dúvida, é uma chance de trazer essas pessoas para verem na prática o que é feito. E sem dúvida, esse é um dos caminhos mais rápidos para a gente levar essa mensagem, mostrando a questão do Código Florestal Brasileiro, que um produtor ele abre mão de 20% da sua área em áreas de cerrado para preservação natural, em regiões da Amazônia, podendo chegar até 80% da sua propriedade. Isso em outros países é impensável. No caso da Europa, dos Estados Unidos, os produtores são remunerados para fazerem a preservação. E aqui no Brasil, o pensamento é inverso, ele é prejudicado e muitas vezes ele fica com todo o ônus da proteção ambiental, não é remunerado por isso. E mesmo assim os produtores fazem porque sabem da importância que é a preservação e como isso influencia diretamente no seu negócio, né? Agora eu queria que você falasse com a gente sobre as práticas agrícolas sustentáveis, né? Como é que elas ajudam na mitigação e na adaptação em relação aí a todo o setor que vocês representam? Eu acho que assim, o que a gente usa hoje no Brasil, que é o plantio direto, que seria essa agricultura regenerativa, ela, quando você deixa a palhada sobre o solo, você garante uma umidade naquele solo que vai fazer com que ele seja mais resiliente a questões climáticas, a diversidades e uma possível escassez hídrica. Então, isso favorece essa resiliência climática que muito se fala e que vai ser tema tratado na COP. Além disso, a rotação de cultura, ela além de sair daquele modelo de monocultura, passa a ter 2 culturas por ano, em alguns casos até 3 culturas. Isso, além de trazer mais renda para o produtor, ela traz um benefício substancial para a fertilidade do solo. Então, no caso da dobradinha soja-milho, que a gente vê muito aqui no Brasil, a soja ela fixa o nitrogênio no solo, que o milho precisa muito de nitrogênio, e o milho, em contrapartida, devolve uma palhada no solo que vai servir para cobrir, manter a umidade do solo, mas também a fertilidade. Então, acaba sendo uma boa dobradinha, e alguns estados já fazem isso, como o Mato Grosso do Sul é muito comum, o produtor fazer o plantio do soja, do milho, e enquanto ele faz o plantio do milho, ele coloca linhas de braquiária. Então, depois que ele colhe o milho, ele faz uma terceira safra, que é a safra do boi, e esse boi vai poder pastar ali naquela área. Então, assim, em termos de uso de terra, o Brasil é incomparável com outros países, a gente faz um uso muito racional desse solo. E, somado a essas práticas, quanto melhor a fertilidade do solo, quanto melhor a cobertura desse solo, você tem uma redução do uso de fertilizantes minerais, químicos, o uso de defensivos químicos também. Então, essa palhada que cobre o solo, ela vai controlar o surgimento de novas ervas daninhas e isso vai resultar em menor aplicação de defensivos. Então, é um sistema bem completo e do ponto de vista econômico, que é importante destacar isso, porque se não for econômico não faz sentido, mas também ambiental. Então, o Brasil está aí para dar um show e a gente vê países como a Argentina e Paraguai copiando esse modelo
e o resto do mundo, principalmente na União Europeia, ainda tem uma resistência muito grande a esse modelo. E aí, por outras questões de subsídios que ocorrem principalmente na União Europeia, eles preferem atacar esse modelo em vez de tentar entendê-lo e adotar nesses países. Agora, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância econômica da produção de milho e sorgo no Brasil como um todo. O milho, ele é bem interessante porque ele está presente tanto em grandes propriedades quanto em pequenas propriedades, seja em alta tecnologia como em subsistência. E ele faz, ao contrário da soja, 70% do milho produzido no Brasil ele é consumido internamente. E ele vai se destinar ali a toda a cadeia pecuária, aves, suínos, bovinos, e hoje 22% está indo para biocombustíveis. E aí, é claro que diante de uma COP, onde a gente está falando sobre transição energética, os biocombustíveis eles entram como uma grande solução e que precisa ser levada a sério e que mostra os benefícios em comparação até com carros e caminhões elétricos, né? O biocombustível ele vai ter essa vantagem na captura de CO2, que é uma redução de até 80% do que um carro a gasolina emite, o etanol ele vai sequestrar. Então, tem todo o lado da segurança alimentar, o milho vai ter toda a parte da segurança alimentar, quanto energética também. E o sorgo, ele vem como mais um ator aí nessa dobradinha que eu comentei sobre soja, milho, em regiões onde a janela de plantio do milho ela é apertada, ou o produtor acabou por motivos climáticos atrasando o plantio da soja e não foi possível plantar o milho, ele pode entrar com o sorgo. É uma planta mais resistente ao estresse hídrico e apresenta melhor resposta à adubação. Então, é uma cultura mais barata e para cobrir essa janela que o milho não entra. Então, ele entraria ali como uma segunda opção. E hoje a gente já conta com 2 usinas de etanol de sorgo em operação no Brasil. Então, isso mostra que o biocombustível ele veio para ficar e que a gente precisa estimular cada vez mais. Você falou sobre biocombustíveis, né? O presidente Lula defendeu quadruplicar aí o consumo de biocombustíveis até 2035. Quanto isso pode ser positivo para o setor e também para o resto do mundo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Do ponto de vista do produtor, a Abramilho fez um estudo recentemente mostrando que foi na região de Sorriso, que após a instalação de uma usina de etanol, se observou um aumento do valor da saca de milho na região. Então, há alguns anos atrás, a gente via a saca de milho sendo comercializada por R$12, até R$16, o que não cobria nenhum custo de produção do produtor. Com a chegada das usinas, elas garantem, primeiro porque elas fazem uma compra antecipada, elas garantem um preço atrativo para o produtor. E, além disso, um consumo regional. Isso é muito importante porque você vai fazer todo o processo industrial dentro do país, gerando valor agregado, versus a exportação pura simplesmente do grão. E, além disso, quando você faz o processo de produção do etanol, também tem a produção do DDG, né, do farelo de milho. E esse farelo de milho ele é muito usado na pecuária, tanto de gado, aves, suínos. Então, ao mesmo tempo que você vai produzir combustível, biocombustível, você também produz alimento para os animais. E tem-se muito uma discussão sobre food versus fuel, né? Comida versus combustível. E no caso do etanol, de milho e o de sorgo, a gente vê que essa discussão não faz sentido, uma vez que você vai produzir tanto combustível quanto ração para que depois vai virar alimento para a população. Então, é um ótimo modelo que pode ser usado aí para diversos outros países. Daniel, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no Record News Rural. Sempre bom falar sobre esses assuntos todos com vocês. A porta aqui da Record News e do Record News Rural estará sempre aberta aí para receber vocês. Eu que agradeço, muito obrigado. Valeu. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!